Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto não é comemoração de vitória, mas um alerta para o povo de Deus. Vamos entender isso aí. Mais uma vez, queridos, eu tenho dito para vocês, analisar um texto sem o contexto vai trazer muitas heresias e muitas doutrinas erradas. A palavra Ebenezer foi traduzida por até aqui nos ajudou o Senhor. E quando é que isso é utilizado normalmente? Quando a pessoa obtém alguma vitória. Por exemplo, eu tenho uma denominação, uma igreja, ela está completando 15 anos, 20 anos, 30 anos, e a pessoa fala, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi muito difícil para uma pessoa concluir a faculdade. Aí ele conclui e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí conseguiu um carro, a casa própria, a hora que ele consegue, ele fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque nós aprendemos que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é uma expressão de vitória. Quando obteve alguma vitória, então falamos dessa maneira, até aqui nos ajudou o Senhor, ok? Vamos entender isso aqui. Em primeiro lugar, havia uma cidade em Israel chamada Ebenezer. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Ebenezer significa pedra de ajuda. Samuel, você vai entender daqui a pouco, colocou uma pedra e chamou Ebenezer, pedra de ajuda. Aí ele falou a frase, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas em que episódio aconteceu? Dá uma lida, porque está em 1 Samuel 7,12, né? 1 Samuel 7,12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Dá uma lida em 1 Samuel capítulo 4, inteiro, a partir do verso 1. E 1 Samuel capítulo 5, a partir do verso 1. Israel tinha que guerrear contra os filisteus. E por 2 vezes eles foram vencidos. Então estavam em desobediência ao Senhor, né? E a principal desobediência qual foi? Eles quiseram fazer barganha com Deus. Nós vamos fazer isso para Deus nos dar aquilo. Vamos pagar esse preço e Deus responde com aquilo outro. Se a gente fizer a nossa parte, Deus dá isso, Deus dá aquilo. E Deus não é Deus de barganha. Ele havia dito para não fazer barganha com ele. Lê os textos que você vai entender. O povo tentou enganar a Deus, tentou ludibriar a Deus, tentou fazer uma troca. Deus, nós te damos isso, o Senhor responde com aquilo. E Deus falou assim, não. 2 vezes eles foram vencidos pelos filisteus. E no capítulo 5 a Arca da Aliança foi levada, ok? Houve um arrependimento e o povo entendeu que não era para fazer barganha com Deus, não era para fazer troca com Deus, que Deus não tinha exigido isso deles. Quando eles se arrependeram, foram lá, lutaram contra os filisteus a 3ª vez, e dessa vez eles venceram os filisteus e trouxeram a arca de volta. Então Samuel colocou uma pedra e falou assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, apesar de vocês terem errado, apesar de vocês terem tentado fazer uma barganha, uma troca com Deus, houve um arrependimento e a misericórdia de Deus. Essa pedra é um monumento. Todas as vezes que vocês olharem para essa pedra, vocês vão lembrar que não se deve fazer barganha com Deus, que não se deve fazer troca com Deus. Agora aqui, hein? Se Samuel tivesse no Brasil hoje, ele teria que colocar uma pedra em cada esquina. Em todas as esquinas tem as denominações que ensinam o povo a fazer barganha com Deus, pagar o preço para receber alguma coisa. Se eu der isso, Deus dá aquilo. Esse foi um alerta do profeta Samuel. Não se faz barganha com Deus. Todas as vezes que vocês olharem para essa pedra, vocês vão lembrar, perderam a batalha, perderam a guerra 2 vezes, porque tentaram fazer batalha com Deus. Pedra de ajuda, Deus nos ajudou. É só um monumento para você se lembrar que com Deus não se faz barganha. Entendeu?